Salve, camarada. Nossa, eu tava ouvindo aqui a live, só que eu acho que eu tava atrasado. Você tá falando aqui ainda, tudo bem? Beleza, e você? Tudo certo. E- Eu comentar antes passando a carroça na frente dos bois, você tava falando esse negócio de psicologia, política, me lembrou muito o pessoal da reforma sanitária, que o slogan era democracia, saúde, saúde e democracia, né? Um paralelo aí pra gente lembrar que não tem como você defender a democracia não tendo saúde, não tem como você ter saúde se você não vive democracia. Enfim, Chegando, mostrando suas credenciais. Não é à toa que o camarada Adriel Abreu está aqui com a gente. Salve, camarada, muito bem-vindo. Nosso segundo convidado da Summer Live. Vou pedir para você se apresentar aí, para quem ainda comete o gravíssimo erro de não te conhecer e não te amar. é para se apresentar curto ou é para se apresentar falando as coisas? Faz uma média aí, fala um pouquinho e se faltar alguma coisa eu puxo para que a gente continuar. Bom, bem, eu sou Adriel, sou médico emergencista, né? Uma especialidade aí não tão muito conhecida. Ela foi reconhecida pelo CFM no Brasil em 2015, né? Até então, sim, se você parou para pensar que as pessoas que te atendem numa emergência nem sempre são especialistas naquilo, é isso mesmo. A gente tem aí, acho que deve estar batendo hoje cerca de 2.000 emergencistas no Brasil, a maioria no Sudeste, a maioria em São Paulo. O único lugar que tem mais do que no Sudeste, mais relativamente, né? Vai ser no Rio Grande do Sul e no Ceará. Eu sou um desses e eu O que faz um sou. emergencista? De repente, não é tão claro para todo mundo. Mas o emergencista a gente diz que é o médico que é especialista em tudo que é referente à emergência em todos os sentidos, desde aquela coisa, imagina qualquer coisa que você vai ser atendido numa UPA, num pronto-socorro ou numa rua, numa via pública, é o que a minha especialidade faz. Então, o nosso lema na emergência é qualquer um em qualquer lugar a qualquer hora, né? Então, se você tiver uma grávida que sofreu um acidente de trânsito porque ela teve um infarto e tinha uma criança envolvida no acidente também, você não vai ter um cirurgião de um trauma, um cardiologista, um pediatra, um ginecologista junto para atender. Você vai ter um emergencista que vai resolver todos os problemas aí, né? Então é basicamente isso, assim. Parece uma coisa complicada, ou não sei se complicada é a palavra. Eu me pergunto por que alguém opta por essa área. Não sei, não tinha pensado bem te perguntar isso, mas se quiser contar um pouquinho da onde que veio o interesse, ou por que você foi parar aí? Sempre gostei de tudo, né? Na faculdade era sempre vendo tudo e sempre não conseguindo me decidir, tanto que uma coisa que eu queria fazer era a medicina de família e comunidade, né? Que você basicamente vê de tudo também. Só que chegou 2015, foi reconhecida a especialidade, eu comecei a ter contato e falar, não, acho que eu gosto mais desse estilo de coisa do que o consultório ali em si e tudo mais, né? Porque o emergencista não vai trabalhar em consultório, a gente não tem consultório. E eu achava muito difícil ter que escolher uma especialidade dentre tantas que eu achava tudo muito interessante, junto com a questão da resolutibilidade, talvez seja essa a palavra, né? De literalmente você conseguir fazer uma diferença ali na vida da pessoa no momento em que é, realmente a vida da pessoa está dependendo de você. E nem sempre a salvar a vida é o que a gente faz também, porque tem muitos casos que a gente acaba tendo que intervir para dar conforto para a pessoa e não salvar as pessoas a qualquer custo, né? Mas a gente tem o segundo lema, que é que o pior dia da vida de uma pessoa a gente tem que dar o nosso melhor. Às vezes pesa um pouco isso aí, mas é uma coisa que a gente costuma falar, porque quem está no pronto-socorro não pediu para estar no pronto-socorro, né? Bom, se mais nada, a gente já aprendeu que emergencistas são bons em criar lemas, então. Também. Adriel, vamos lá, camarada. Eu interrompi sua apresentação. Não sei se você quer continuar. Eu ia fazer eu aqui, mas não faz sentido. Vai lá. Então, e aí eu sou emergencista, né? Fiz a residência de medicina de emergência no meio da pandemia, né? E no meio da pandemia eu vi um monte de atrocidade,
muita gente morreu aí nesses hospitais de campanha, em situações, por exemplo, lá em Manaus, eu tenho família de Manaus, ouvi alguns relatos assim que me deixaram desesperados. E com essa proliferação que a gente vê hoje aí de faculdade de medicina que não tem infraestrutura nenhuma, né? Então, esse monte de médico, médica mal formado foi aí se colocar nessa situação da vida das pessoas depender delas. Obviamente não é só culpa dos médicos mal formados, né? Muitos estavam bem intencionados também, nem faziam ideia de que estavam fazendo coisa errada, mas também tinha uma culpa de falta de estrutura também, né? Como a gente pode ver em Manaus mesmo, e vendo toda essa desgraça que acontecia com a população e pensando, porra, podia ser comigo, podia ser alguém da minha família. Eu venho do Rio de Janeiro, né? Uma região em que eu também ouço muitas desgraças acontecendo, tem muito relato de falso médico no Rio de Janeiro. E aí eu criei um podcast nesse sentido, que chama Podcast da Emergência, porque o objetivo inicial era justamente falar sobre medicina de emergência, o básico que a pessoa, que um recém-formado, que um generalista, que uma pessoa que está lá tendo pronto-socorro e não é especialista, precisa saber para não fazer iatrogenia, não ser negligente, não ser imperito, imprudente, né? E começou nesse sentido. Só que aí, ao longo do tempo, conforme eu fui evoluindo e passando a minha carreira, eu fui vendo que justamente essa ideia de que o problema não é tão puramente só individual, né? Não é só a pessoa que não tem conhecimento suficiente, né? Eu posso ir lá no pronto-socorro, dar o meu melhor, fazer aquilo que eu fui treinado para fazer, especializado para fazer, mas tem toda uma estrutura por trás e as pessoas continuam morrendo por N motivos que não só a doença em vários lugares. E aí isso foi ocorrendo tudo junto com o processo de politização, né? Que eu acho que muita gente se politizou ou para um lado ou para o outro, principalmente na pandemia. E aí juntou com um movimento que eu fiz eu passei no concurso e fui trabalhar no interior do Sergipe. E aí, lá no interior do Sergipe eu tive contato com uma realidade que só me fez confirmar que é isso, né? Não basta só aperfeiçoamento individual, porque assim, vi pessoas morrendo de cirrose por esquistossomose, né? Uma parasitose aí que tá aí matando gente, é uma doença que era um problema no século XVIII, continua sendo um problema hoje, por falta de saneamento básico. Então, tipo assim, eu, enquanto emergencista, não vou lá e construir uma rede de esgoto, saneamento básico, né? Mas esse problema, quando ele acontece, ele vai parar numa sala de emergência. E como eu trabalhava numa cidade que era referência para algumas outras cidades, mas era uma cidade com muitos problemas estruturais, problemas de rede de saúde, todo o interior ali tinha seus problemas, tinha uma ausência de rede básica, assim, todos os problemas de todo mundo, de todos os níveis, desde fome e a questão de saúde mental, a falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura de transporte, eles desaguam na UPA, no pronto-socorro, nas salas de emergência, né? Então, a gente tem esse contato e a ideia é que a melhor forma de você impedir uma emergência de acontecer é prevenindo. Como é que a gente previne esquistossomose? É com saneamento básico, de novo, né? Então, É a cadeia do esse cuidado, né, da saúde. Se você tem atenção básica funcionando, diminui o número de pessoas que vão para média e para grave e emergência. Então, como a linha final disso é onde é a curva do rio, né, onde a coisa para quando não dá para seguir, assim. E até curioso, aproveitando, Adriel, o Lai, se puder. Ah, já pôs aí no chat. Perfeito. Eu ia falar para colocar o podcast do camarada no chat. Gente, sigam o Adriel, podcast Medicina e Emergência. Maravilhoso. E quando você não sei se foi você ou alguém me falou do seu podcast a primeira vez, bateu um tipo, nossa, mas que tem, como que pensar, por exemplo, acidente de trânsito leva a gente a ter reflexão crítica sobre a sociedade, ou acidentes, que né, inicialmente emergencista para mim bateu nesse lugar, assim. E, sei lá, explica pro pessoal. então, se vocês forem ver, o podcast já não tem mais esse mesmo nome, né? Não é mais podcast de emergência, agora é medicina e emergência, porque percebi que eu precisava falar de aspectos mais amplos, né?
durante a pandemia eu ficava ouvindo muita gente falar aquele negócio de eu defendo o SUS, mas é só uma frase vazia, né? O que você quer dizer com eu defendo o SUS? Tu defende o OS no SUS? Pode ter gente que defenda, né? E acha que esse seja o caminho, né? Então eu achei que era necessário politizar o negócio, e aí eu fui atrás de estudar a história do SUS também, a questão de financiamento do SUS, e entender que, tipo assim, esses problemas estruturais que a gente discute sobre saúde, eles não são problemas de hoje, né? São problemas de mais de um século, basicamente. E não é como se, nossa, hoje nós aqui, porque a gente tem muito essa ideia, né, de quem veio antes da gente era burro e nós é que somos inteligentes. Tem gente inteligente pensando nesses problemas e já encontrou soluções para esses problemas, e a questão das soluções não serem aplicadas são políticas, basicamente. E aí fui tentando fazer esse movimento aí no podcast, né, trazer reflexões mais críticas, e uma coisa que sempre me incomodava é que a gente sempre tem no mês de maio o Maio Amarelo, que é, né, para conscientização do acidente de trânsito. E eu, como trabalhava no interior de Sergipe, eu morava em Aracaju e pegava 1h30 de uma estrada horrorosa para conseguir chegar no trabalho. E tipo assim, o tanto de animal morto no meio da estrada, assim, que tinha. Todo dia que eu ia trabalhar, eu via pelo menos uns 6, 7. Isso, assim, isso destruía já, meu dia já começava mal. E eu olhava isso e pensava assim, gente, eu tô dirigindo nessa estrada aqui toda esburacada, de mão dupla, né, com via única, uma para cada lado, cheio de curva, cheio de morro, cheio de caminhão. Assim, o Maio Amarelo fica fazendo campanha educativa, falando para você usar cinto de segurança. Beleza, o acidente de trânsito mais letal que existe é a colisão frontal, se tu usa cinto de segurança e tu bate de frente com o caminhão porque tu foi tentar desviar de um buraco, o cinto de segurança não vai salvar a sua vida, entendeu? E aí é engraçado, né? Eu fui pesquisar sobre isso para tentar entender, tipo, pô, por que é só isso que se fala? Porque essas campanhas das cores do mês, principalmente essa do Maio Amarelo, até as de saúde mental, tem um viés muito individualista, né? Uhum. A responsabilidade de resolver o problema do trânsito é sua, é você usar cinto de segurança, é você ter atenção no trânsito, é você não usar o celular, é você usar o capacete. Pô, Você como não é que o beber cara para do... dirigir? Quantas pessoas aqui já não usaram, não pegaram Uber e ficam angustiados que o cara do Uber tá tendo que prestar atenção na rua e no celular ao mesmo tempo para ver se ele aceita ou não uma corrida? Imagina como é que isso é para um motoboy que está entregando coisa, está entregando, tendo que aceitar a entrega o tempo todo, né? Então tem esse problema também. Por que o Maio Amarelo nunca falou sobre uberização? Por que nunca falou sobre duplicação de via? Sabe como é que você impede uma colisão frontal de um carro com caminhão? É você duplicando via e colocando uma mureta no meio. Aí tu não vai ter colisão frontal. Mas nunca se fala disso. Eu fui, inclusive, encontrei um relatório do nosso querido e nada acusado de comunismo Banco Mundial, que era o que funciona e o que não funciona na redução das mortes no trânsito. E uma das coisas que ele coloca lá que não funciona é a ação educativa pura e simplesmente, que ela precisa estar junto com mudanças estruturais. E aí você olha o que a gente faz, a gente só faz campanha educativa. E é isso aí, vai ficar nisso. E aí, nesse sentido, né, eu já Que é estou mais terminando cara, né, desculpa, Adriel, que não funciona, é mais caro porque é isso, você não cuida da base, a pessoa vai ter o acidente e vai se tornar um problema mais especializado, e aí volta, né, para a questão também do saneamento básico. Se a gente cuida da base e impede que o problema vai se agravando, isso até em termos econômicos é mais eficiente, né. Se a gente quisesse Na só verdade, econômico, né. é uma questão que, assim, né, o que mais mata hoje em dia no Brasil é doença cardiovascular, né, infarto e tudo mais, até o AVC, se não me engano, tá junto, e os custos dos acidentes cardiovasculares para o Brasil por ano são estimados em torno de 56 bilhões de reais. Cerca aí de 60% desses custos, eles são de atendimento hospitalar, é gasto quando a pessoa está no hospital. Os acidentes de trânsito, a estimativa mais recente do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fala que os acidentes de trânsito morrem, né, 30 mil pessoas, 37 mil pessoas mais ou menos por ano, e estava em torno de 50 bilhões de reais por ano que isso custa para o Brasil. Só que 67% desse custo é em perda de produtividade. Ou seja, porque quem morre é jovem em idade de trabalhar.
E aí eu chego na questão que quando eu estava lá em Sergipe, um dia eu atendi um adulto, né, que morreu andando de moto. E como que ele morreu andando de moto? Lembra que eu falei dos animais mortos na estrada? Uhum. O cara, assim, lá no interior, tem muito a cidade principal lá que eu trabalhava e tem muitos povoados em volta. Esses povoados em volta, eles não têm infraestrutura de transporte público, basicamente, né? E é muita gente andando de moto para poder ir para essa cidade onde tem os serviços, onde tem os trabalhos, onde tem o comércio, onde tem a feira, onde tem tudo. E aí e as estradas são horríveis, não tem nenhuma proteção lateral nem nada. O cara tava voltando do trabalho para casa e um cavalo atravessou a rodovia. E ele foi atropelado por um cavalo em 2025. E ele morreu. E aí eu olhei e fiquei pensando assim, uma das primeiras coisas que me veio na cabeça foi assim, será que esse óbito vira uma evasão escolar? Porque se a gente parar para pensar, era um homem que Nossa. estava trabalhando e talvez ele colocasse dinheiro dentro de casa. Quantas crianças, quantos adolescentes não têm que sair da escola para começar a trabalhar porque perderam uma pessoa que colocava dinheiro para dentro de casa por conta de uma morte violenta, como é a morte de trânsito, né? E aí, nesse sentido, eu fui querendo olhar mais a fundo isso, e aí, terminando finalmente minha apresentação, aí eu fui fazer um mestrado em epidemiologia, em saúde coletiva agora, e eu estudo justamente acidente de motos. E Uhum. aí, então, para finalizar, eu também sou mestrando em saúde coletiva, então aí eu finalmente termino de me apresentar. Espera, mestrado em saúde coletiva, estudando acidentes de moto? Agora eu também fiquei confuso de novo. Porque até meu orientador brincou uma vez que eu trabalho com morte em âmbitos diferentes, né? Enquanto emergencista, eu trabalho com a morte individual, enquanto epidemiologista, futuro epidemiologista, né, eu trabalho com a morte em escala populacional, né? Aí eu faço uma pesquisa que é voltada para ver as relações tento ver, né, se existe alguma relação entre o aumento aí nos números do trabalho precarizado de motocicleta, né, do mototrabalho, motoboy e mototáxi, com o número de mortes de motocicleta, porque falei que a gente tem aí cerca de 37 mil mortes por ano em acidente de trânsito. Antigamente as motos, os acidentes de moto ocupavam 8% do total de mortes e hoje eles ocupam quase 40%, né? Eu Então isso imaginaria algo aí mais alto mesmo também. hoje é um problema violentíssimo as motos, né? E aí é aquele negócio, eu gosto sempre de falar que teve assim, quando eu me mudei para o Nordeste foi impressionante ver como que o pessoal andava de moto e tinha muito mototáxi, né? E isso é uma realidade da falta de transporte coletivo, da falta de trem, de metrô, de bonde, de infraestrutura de transporte mesmo. E em São Paulo, por exemplo, saiu a pesquisa de 2023, lá, a pesquisa Origem e Destino, que quem faz é o metrô de São Paulo, que mostrou que na capital, na maior cidade da América Latina, hoje, em 2023, agora as pessoas começaram a optar mais por usar o transporte individual do que usar o transporte coletivo. E aí, por que será, né? Se a gente Uhum. olhar as notícias aí, o que estava acontecendo com o metrô umas 2, 3 semanas atrás, né? É uma desgraça, né? Já A estava há gente muito tempo e vai, né, a cada privatização piorando. E aí é uma questão que, assim, eu gosto de olhar para tudo isso como uma questão de saúde pública. E uma questão de saúde pública nesse contexto também é uma questão econômica Uhum. também, né? Todas as questões de saúde, desde a primeira reforma sanitária, foram sempre uma questão econômica, né? Eu achava muito engraçado o pessoal falar, é porque fizeram a reforma urbana e sanitária no Rio de Janeiro, porque estava muito insalubre o centro. O centro não ficou mais insalubre, mas e o resto? Não estava insalubre, Uhum. não? E aí tinha motivos econômicos. Se a gente olhar com todos esses dados, com quanto que custam os acidentes de trânsito para o Brasil, pô, os caras não estavam querendo achar bilhão aí para diminuir a dívida interna, não sei o que, aí, ó, 50 bilhões por ano por acidente de trânsito. Tem dos 5 países, o Brasil é o terceiro país que mais morre gente em acidente de trânsito, né? Não, o quarto país que mais morre em acidente de trânsito. Ele perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos, né? A Índia em primeiro lugar, para quem já viu os vídeos de como que é o trânsito na Índia, é uma maluquice.
a China em segundo, porque, né, gente pra caramba, assim como a Índia, e os Estados Unidos em terceiro também, porque não tem infraestrutura de transporte Transporte coletivo lá. público, é. Todo Desses mundo só usa quatro, carro, vai ter mais carro. exatamente, desses 4 países, o único que está reduzindo o número de mortes é a China. E é bizarro porque eles estão diminuindo, mesmo aumentando a frota de moto e de carro por conta dos carros elétricos. Porque eles têm infraestrutura de transporte coletivo também. Então, E no Brasil eu consigo, aí eu acho que dá, até eu consigo ver com alguma clareza quanto a uma relação, né, quando aumenta os trabalhos uberizados, literalmente Uber e entregadores, né, de moto, aí a velocidade vai impactar, né? Você conseguir entregar mais rápido te permite trabalhar mais e aí receber mais. Então, o tempo ele cobra que a pessoa tome mais ações drásticas, né? Então, e isso vai ter um resultado final de mais acidentes. na verdade, assim, já tem muito estudo provando exatamente isso aí que você falou, mas assim, o próprio IPEA também estimou que a renda média do mototaxista por hora trabalhada é de R$ 6. Tu imagina o que o cara não tá fazendo para conseguir aumentar a renda dele, É. sabe? R$ 6 por hora. Se eu não me engano, a do motoboy é de 10 a 12 reais. E assim, eles fazem jornada de 7x0, chegam a trabalhar 12 horas por dia. Então, assim, e tem as pesquisas que eu vi, tem muita pesquisa qualitativa, que eles fazem entrevistas com motoboys, assim, e os caras falando, cara, eu tenho um amigo que dormiu dirigindo a moto, sabe? Uhum. Tipo assim, a gente imagina que dormir dirigindo o carro, a gente já ouviu muitos caras, mas, pô, dormir dirigindo a moto, os caras dormem dirigindo moto, porque não tem como, sabe? Então, Uhum. assim, é aquele negócio, você vai falar, e como é que vai resolver isso? Aí tem que gastar dinheiro fazendo rodovia, fazendo trem, né? Porque se você parar para Uhum. pensar, se a gente, para quem mora em São Paulo, para quem vai para São Paulo, por exemplo, pegar a rodovia Anhanguera lá, cheio de caminhão, ou para quem fez a maluquice de se mudar de Campinas para Aracaju de carro, que nem eu fiz, o tanto de caminhão que tinha na estrada assim, cara, a maioria desses caminhões está transportando mercadoria. Por que essas mercadorias não estão sendo transportadas de trem, por exemplo, né? Quanto o principal fator de risco para ter acidente no trânsito é você estar no trânsito. Se É. você tira caminhão do trânsito, você diminui o acidente, pô. E aí é menos gente morrendo, é menos gente não só morrendo, né, como menos gente ficando com sequelas. E aí Uhum. você pensa assim, estava comentando da acessibilidade, né? Como é que é a acessibilidade do mercado de trabalho para o cara que sofreu um acidente de moto e agora perdeu um braço, perdeu uma perna, Porque é né? isso, né? O número que você traz é dos mortos. Não, ainda não estamos nem falando das pessoas com lesão, com perdas, né, amputações, enfim, outros A, tipos de. a estimativa é que sejam de 400 mil que sofrem um acidente e não morrem, né? Então a gente tem 37 mil por aí que morrem e os outros 400 mil que sofrem e não morrem. Então é muita gente. É muita gente. E aí, assim, a pessoa ou ela está trabalhando, produzindo, ou ela não está aí. Mas de qualquer forma, essa pessoa tem que consumir, essa pessoa gera gasto, gera renda. Então, assim, a gente está falando de economia também. E aí tá a questão de aquela parada, né? O que que é, no final das contas, o que que é responsabilidade fiscal? É responsável, né? Eu deixar 37 mil pessoas morrerem no acidente de trânsito, sendo que grande parte disso é por conta de problema de infraestrutura, sabe? Então, isso é responsável. Isso é ser responsável? As estradas que a gente tem aí, quantas estradas, se eu não me engano, no Brasil tem 5 estradas que são chamadas de rodovias da morte há Nossa. décadas. É responsável, sendo bem sincero assim, qual que é a responsabilidade de um governador, de um presidente, de um prefeito, de qualquer político que sabe que na tua região tem uma estrada da morte e você falar, porra, legal, né? Vamos colocar uma placa lá assim, bem-vindos à Cuidado. estrada da morte, façam uma boa viagem, pô. Na chuva diminua a velocidade. Adriel, além do ponto da questão da emergência, né? Eu acho que dos acidentes principalmente, acho que a gente está enfrentando uma outra emergência de saúde recente que
também me choca, não vou dizer que me choca mais, mas também me choca, que é a questão do sarampo tá voltando como um problema, uma epidemia, né, uma doença que estava erradicada. Obviamente, né, é um reflexo aí do negacionismo das vacinas, mais uma das heranças do desgoverno anterior, mas que eu sei lá, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Rapaz, eu tenho no meu podcast, as pessoas podem procurar, se eu não me engano, tá lá por volta do episódio 47. É uma série contando a história do artigo que falou que vacinas causavam autismo, que é justamente o cara falava justamente com a tríplice viral, que ele atacava principalmente a parte do sarampo. E era um cara assim, sujo, sabe? E é um cara que demorou, ele publicou o artigo em 98, todo fraudado. Teve que um jornalista ir atrás das paradas para conseguir começar um processo. O cara só foi. E é tipo assim, né? O cara não publicou o artigo sozinho, era ele, 12 autores. 3 foram os principais responsabilizados. 2 desses 3 principais responsabilizados não aconteceu nada. Um deles perdeu o CRM dele lá na Inglaterra, mas depois recuperou e continuou dando aula normal. E o único que ficou o cara mais marcado disso daí virou um herói para a comunidade antivacina, que falou que ele estava sendo perseguido. Ele virou diretor de filme, tem acho que 2 filmes sobre ele. Então, assim, a E vida dele poderia tá muito bem ótima. virar deputado aqui no Brasil se Poderia, quisesse. com certeza. Ele assim, demorou, né? 98, que foi o artigo que ele publicou, demorou 9 anos para ele ter alguma repercussão um pouco negativa sobre isso, né? Ele fraudou porque ele estava em conluio com os caras lá, porque ele queria criar um laboratório, que o problema dele é que aquela vacina específica, a tríplice viral, causava autismo, que ele dizia. E aí ele estava propondo uma forma de diagnosticar uma doença nova que seria secundária a essa vacina, e ele ia ter o método diagnóstico e o laboratório para fazer uma nova. Ele já tinha pronto uma patente nova de vacina de sarampo, que ele ia falar que a dele não causava autismo. Então, se vocês quiserem olhar lá no podcast, eu acho que é o episódio 47, por aí. Acho que é do 47 ao 50, se eu não me engano. Então, se a hora que acabar a sua parte aqui, se você quiser depois encontrar e pôr no chat, ajuda o pessoal. Mas se não, procurem aí. E assim, é uma tristeza, assim, né? Porque eu fui para Cuba no ano passado e eu tive a oportunidade de conversar com a médica lá e uma pesquisadora de lá, e perguntei sobre o movimento antivacina lá, como é que foi para vacinar a população. E basicamente ela falou assim: olha, em Cuba não existe movimento antivacina. Aí eu falei: por que, que não existe? Ela falou: porque todo dia durante a pandemia foi um médico ou médica, foi um profissional de saúde na televisão, em rede nacional, falar das pesquisas, falar do que estava sendo feito, falar da importância de se vacinar, falando dos riscos, não sei o quê. E assim, a questão do movimento antivacina é porque basicamente eu entendi isso lá, que os movimentos eles se criam porque eles encontram repercussão positiva, assim, né? Tem Uhum. uma galera maluca lá fazendo um negacionismo de vacina violento, e não tem uma resposta institucional, que teria muito mais poder, para ficar martelando, e tem que martelar na cabeça de todo Uhum. mundo todo dia, falando assim: gente, tem que se vacinar, tem que se vacinar, tem que se vacinar, tem que se vacinar. Cara, é muito difícil você encontrar hoje em dia campanhas assim efetivas, que estão o tempo todo que está aparecendo no teu feed, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, na TV aberta, na TV fechada, falando: gente, vamos parar com essa parada aí, ó. Uhum. Isso aí é maluquice, não tem punição para as pessoas que estão. Né? Então, assim, a gente passa por um apagão também de informação, né? Porque os caras que estão falando isso estão basicamente falando sozinhos. Eu não E, sei se você concorda, Adriel, desculpa, eu tenho uma leitura de que é isso, vacina, ela funciona porque ela é uma ferramenta comunitária, ela é uma ferramenta social, né, porque você pode tomar e não ter efeito, ou você não poder tomar, ou você ter, voltar a não ter a imunidade, porque individualmente a vacina ela tem uma eficácia baixa, ela se torna tão importante quanto ela se torna quando a sociedade toma. Então, eu fico pensando que uma sociedade tão individual, tão liberal, tão que preza por esse sujeito que pode tudo, perde um pouco a dimensão do quão importante é a gente conseguir olhar não só para o um, mas para o todo,
enquanto sociedade, sabe? Para mim, me soa meio que um sintoma até esperado de uma sociedade que se tornou egoísta, se tornou individualista, ela não entender a vacina. Sim, e exatamente. E é por isso que a gente precisa fazer um exercício de memória constante, porque para a gente lembrar que a vacina funciona é uma questão de memória, pô. Quando a vacina de varíola, né, que teve lá na reforma sanitária do Rio de Janeiro, quando Oswaldo Cruz começou a fazer, fez uma imposição mesmo, né, tanto que se fala que a primeira reforma sanitária no Brasil foi feita de cima para baixo, né, foi uma imposição, não foi construída com o povo, por isso que gerou a revolta. A galera, o Congresso criou uma liga anti-vacina, pô, olha só. E aí a obrigatoriedade da vacina caiu, sendo que já existia uma obrigatoriedade antes, mas essa obrigatoriedade nova caiu. Só que isso foi, se eu não me engano, em 1907. E aí, uma galera tinha sido vacinada, e em 1908 veio um surto de varíola e começou a matar todo mundo que não estava vacinado. Aí a galera fez o quê? Pô, vamos se vacinar então, né? Porque a memória estava muito viva, as pessoas viam as pessoas, os seus parentes próximos, seus amigos, seus vizinhos morrerem, sabe? E aí a gente não gostaria que, para o pessoal voltar a se vacinar contra sarampo, que elas precisassem ver quem elas amam morrer, sabe? E porque assim, já foi provado que funciona, e aí você quer uma reprova, vendo as pessoas vacinadas não morrerem e as não vacinadas morrerem, e aí só para trazer os dados sobre o sarampo, né? Por exemplo, existe um número, um indicador que a gente usa nessas questões de epidemiologia, que é o R0, né? É o quanto que quantas pessoas uma pessoa infectada consegue contaminar num contato. O R0 da Covid variava ali entre 4 a 7, né? Ou seja, uma pessoa contaminava 4 a 7 pessoas. O R0 do sarampo, só para garantir que eu não estou falando coisa errada, o R0 é de 18. Uma pessoa contamina 18 pessoas. E das pessoas que têm contato, 90% acabam pegando, contraindo a doença mesmo, né? E aí, por isso que a vacinação é importante. E o fato do R0, da gente saber esse número R0 e ele ser muito alto, ele é importante porque ele determina a questão da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho existe, mas ela funciona realmente com vacina. Uhum. Não funciona igual aquela maluquice que o pessoal do desgoverno do Bolsonaro lá falou que tem que se infectar para ficar imune. Não. A vacinação, para a gente ter imunidade de rebanho no sarampo, a gente precisa que mais de 95% das pessoas estejam vacinadas, pelo menos 95%, né? É o que a gente espera. Com as duas doses. A gente conseguia antes chegar, até 2015, a gente tinha a vacinação passando por mais de quase 100% das pessoas da primeira dose. Da segunda dose, a gente era perto dos 90%. Mas depois de 2015, isso começou a cair muito, muito mesmo. E aí, só para a gente ter noção, os países que mais estão tendo, que mais tiveram, né, casos de sarampo em 2025 foi México, Canadá e Estados Unidos, né? Que principalmente os Estados Unidos aí tá com um movimento antivacina bem forte, né? Inclusive o ministro da saúde dele, né, o ministro da doença dos caras lá, é negacionista de vacina, né? E aí eu pergunto, onde é que foi a Copa do Mundo esse ano? México, Canadá e Estados Unidos, né? Putz, E aí tá. a gente volta a ter casos, né? Estamos tendo de novo agora lá, se não me engano, em Guarulhos, né? Que está tendo de novo os casos. E tem que se vacinar, não tem jeito. Ou é vacinar ou é arriscar a vida sua e de quem você ama, basicamente. Ia falar isso, passa o recado para quem ainda tá com dúvida, medo. Acho pouco provável que quem tá assistindo a gente seja negacionista, mas de qualquer forma, esse corte pode parar em alguns lugares, então manda braba aí pra alguém. Olha, eu vou talvez fazer uma um incentivo a se vacinar de uma forma diferente, que é isso vai servir, mano, para Covid, para sarampo, para gripe, para tudo isso, né? Todas essas doenças podem causar uma pneumonia viral, né? Uma inflamação do seu pulmão, que o seu pulmão vai parar de funcionar e você não vai mais conseguir respirar sozinho, e aí você vai precisar ser entubado, e a intubação é um procedimento com muitos riscos,
precisa de preferência de pessoas especializadas como um emergencista para fazer a intubação mais segura possível. E como eu falei no começo da live, não tem tanto emergencista assim no Brasil. Depois você vai ficar respirando por aparelhos numa UTI com umas veias profundas que vão ser pegas em você, que é um procedimento também invasivo, vai ficar sondado, vai ficar sendo alimentado por aparelho também, sabe? Vai poder até desenvolver uma insuficiência renal que precise fazer hemodiálise. Então, assim, entre isso e tomar vacina e possivelmente ter uma reação que você vai ter uma febre, uma dor no braço, e sabendo, inclusive, que a pessoa entubada, a pessoa grave, assim, precisa, inclusive, de um leito de UTI, que não é uma coisa tão disponível assim, eu prefiro arriscar a vacina, sabe? Acho que o risco-benefício ali na vacina tá, ó, muito Mas e se eu muito virar bom mesmo. autista? Aí vai ser... Aí a gente conversa com a equipe de acessibilidade do Sameca, porque se você virar autista, o mundo não acabou. Inclusive, ele pode ficar muito mais interessante também, né? E não vai acontecer. Não vai acontecer, exatamente, né? Eu tô entrando na sua onda, mas assim, não, você não vai ficar Justo. autista. Se você tiver dúvida se você vai ficar autista ou não, ouve meu episódio lá do podcast, episódio 47, você vai ver como isso tudo é uma farsa, uma fraude que era só para um cara ganhar dinheiro. Foi uma desgraça mesmo. É isso, gente. Vacinem-se, sem frescura, todo mundo. Adriel, acho que a gente tá chegando no final aqui do nosso papo. Eu ficaria mais 2 horas aqui, mas não fui autorizado pela comunicação a fazer lives muito longas, então precisamos fechar. Passa um recado final aí pro pessoal, manda os agradecimentos, o beijo pra Xuxa. Gente, obrigado aí para quem acompanhou. Obrigado para minha mãe aí, que eu vi que ela tá no chat. Vejam procurem aí meu podcast, né? Se jogarem Adriel Abreu, Medicina e Emergência, vocês vão encontrar lá. E vacinem-se, evitem se expor ao risco da motocicleta, principalmente. E é isso, gente. A gente tem que ter noção de que basicamente tudo na nossa vida é saúde e tudo é economia e é política. Essas coisas não andam desvencilhadas. Sempre façam um exercício, foi isso que acabou me tornando a pessoa que eu sou hoje. Façam um exercício das coisas mais banais que vocês vejam na sua vida. Qual que é o impacto econômico disso? Qual que é o impacto de saúde disso? Tem alguma coisa política por trás? E aí vocês vão começar a parar de ser enganados, possivelmente por muita ladainha, muito papinho que tem por aí. Enfim, é isso. Espero que Muito você tenha bom. um bom fim de semana. Valeu. E ó, só aproveitando, se você aqui ainda, você falou, né, da sua experiência também em Cuba lá. Já adiantando aqui para todo mundo que está no chat, que está acompanhando. Próximo convidado, semana que vem, é João Carvalho, recém-chegado de Cuba. Então vocês vão ver em primeira mão aqui as informações e poder mandar pergunta para o João. Inclusive, nossa, me bateu agora uma ideia, pessoal da comunicação que está no chat, se você achar que é uma boa, a gente pode abrir uma caixinha de perguntas no Insta para o pessoal fazer perguntas para o João. O que você gostaria de perguntar para um comunista que acabou de voltar de Cuba? E a gente pode trazer as perguntas de vocês para conversar com o João na semana que vem. E é isso. Adriel, sempre um prazer. Gente, o Adriel é médico, é militante da Sameca, é uma peça importantíssima da nossa clínica ampliada, do nosso trabalho interdisciplinar. Eu estive no grupo de nutrição semestre passado, junto com um camarada, vários debates sobre alimentação e, bom, questões sociais, questões afetivas, diversas questões. Então, é sempre um prazer, Adriel, e acho que se vocês quiserem novamente o Adriel como entrevistado aqui ou participando do canal, mandem uma mensagem no chat, mandem mensagem nos comentários, deem like, compartilhem isso. Camarada, muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Falou.